Para refletir sobre o feriado de 15 de novembro, nós recebemos no jornal TVA o cientista político Carlos Henrique Gileno, professor doutor da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara. Boa noite, professor Gileno, e eu começo perguntando se a escola brasileira conta corretamente as circunstâncias, os desdobramentos do dia 15 de novembro de 1889. Boa noite. Há uma historiografia, nós poderíamos dizer assim, oficial, né, que obviamente não realiza, principalmente no ensino primário, né, e no ensino médio, que não aprofunda muito os fatos, né, do que seria, por exemplo, a proclamação da República, ou o que foi também, não é? A Revolução de Independência de 1822. Né? Por exemplo, né, nós poderíamos colocar que a maioria, né, dos republicanos que fizeram a República votaram, né, até o último momento no parlamento. Isso, né, citar um livro, aquilo do Jacob Gorender, chamado O Escravismo Colonial, e lá está o número de votantes, as votações. A elite cafeeira paulista, por exemplo, que fez a República, votou até o último momento contra a abolição da escravidão. Uma abolição que foi feita pela monarquia, né, foi votada no parlamento, mas sob o comando da monarquia na pessoa da princesa Isabel. E que nesse item, por exemplo, né, nesse item, mas nesse item, fundamentalmente sobre a questão da escravidão, os cafeicultores paulistas que foram os chefes, né, dessa proclamação da República, os líderes, né, dessa proclamação da República, juntamente com o exército, que se fortaleceu após a Guerra do Paraguai, por exemplo, votaram até o último momento contra a abolição da escravatura no Brasil. E isso, né, fez com que também, principalmente na Primeira República, né, as políticas públicas não fossem muito voltadas para, por exemplo, tanto para os ex-escravos quanto para os homens livres e pobres, não proprietários, e que viviam, né, por intermédio da troca de favor, que eu não vou entrar nesse conceito, né, esse conceito de troca de favor, que é o impeditivo da realização da nossa cidadania, pois o sujeito ele trabalha numa fazenda, ele vai votar no candidato do fazendeiro, o seu acesso aos bens materiais, a justiça depende do coronel, do voto de cabeça, etc. Não atinge apenas os ex-escravos, né? Mas também o homem livre e não proprietário, que é agregado, né, de um proprietário de terras. Ou seja, a República Brasileira, mesmo proclamada, não incorporou muitos segmentos da população, né? Não. Veja bem, né, o maior livro da literatura brasileira, talvez, não sou crítico literário, não estou dizendo isso, estou dizendo o maior livro porque é o mais traduzido em vários idiomas, né? É Os Sertões, do Euclides da Cunha. O que mostra os sertões? Né, Euclides da Cunha, militar, foi militar, né, engenheiro, sogro, genro, aliás, o general Solon, que é o primeiro general que vai fazer a campanha em Canudos. Ali na Primeira República, por que esse livro é fundamental? Ele vai mostrar um livro até então desconhecido, um Brasil até então desconhecido, aos intelectuais e políticos do litoral. Um Brasil até então desconhecido. E que via em Canudos, por exemplo, uma reação monárquica à República nascente. Então, os sertões, ele tem esse mérito, né? Um grande mérito de mostrar ao Brasil do litoral o Brasil do sertão que eles não conheciam. Por quê? O massacre em Canudos foi fruto do desconhecimento de quem era o sertanejo, das tradições do sertanejo. Isso vai causar um grande impacto, porque os intelectuais que até então estão voltados, as suas ideias estão voltadas para as ideias europeias, para o cosmopolitismo intelectual, para as ideias que vêm de fora, pensarem o Brasil, voltarem para a análise regional do país.
Só para a gente voltar à pergunta, a Proclamação da República é muito mais complexa do que os livros iniciais, pelo menos de história, nos mostram, né? Nos ensinam na escola. Sim, por exemplo, os maiores abolicionistas, o José do Patrocínio, se eu não me engano, posso estar enganado agora, mas ele era republicano, foi um grande abolicionista, negro. O Joaquim Nabuco, que era do Partido Liberal do Império, ele, Joaquim Nabuco, que vai escrever o Abolicionismo, que é o livro ali que vai, né, dar início ali à campanha abolicionista do ponto de vista teórico mesmo, né, intelectual, ele é monarquista. O André Rebouças, também, outro abolicionista, né, é monarquista. Quer dizer, a questão da abolição da escravatura não esteve ligada fundamentalmente ao republicanismo. A República no Brasil não é sinônimo de abolicionismo. Aliás, as reformas, né, na instituição escravocrata já estavam sendo realizadas pelo Império de maneira lenta e gradual durante o século XIX. Né? Não vou entrar aqui em detalhes. Entretanto, o que ocorre? A República Brasileira ela vai se voltar, né, para os Estados Unidos. Durante a independência, o que é a formação da organização do poder? É de inspiração inglesa e francesa, e não vou entrar aqui em detalhes sobre isso. Durante a República, né, durante a proclamação da República, se volta para o quê? Para os norte-americanos. Então, republicanismo, forma de governo republicana, federação, autonomia aos estados e municípios. Veja bem, a autonomia aos estados e municípios nessa federação republicana, fundamentalmente ali na Primeira República, é dar autonomia aos senhores de café, entre outras coisas, de negociar os seus produtos diretamente para o exterior. Você falou sobre os atores, só para a gente continuar esse assunto, sobre os atores que estavam presentes na Proclamação da República, né? Como estariam esses atores hoje? Essa elite política da época, ela permanece, claro, salvo a devida proporção do tempo e tal, permanece atuando na República Brasileira? Hoje nós temos uma configuração completamente diferente daquela de 124 anos atrás. Sim, diferente. Eu estou aqui me atendo, né, a transição do Império à República. A gente tem que entender, né, essa transição para entender o que foi a República Brasileira. Então, a República Brasileira, durante a Primeira República, ela é dominada pelos fazendeiros do café. E por partidos regionais, não tem partidos nacionais. Partidos nacionais só vai ter em 1945, no Brasil, né? Partidos com votação nacional, com representação nacional. Na Primeira República são partidos regionais. Os partidos republicanos regionais. Então, essa Primeira República ela vai ser fortemente dominada pelos cafeicultores e pelo Exército, que é a elite ali agora intelectual e política e cultural também. Mas veja bem, a Revolução de Outubro de 1930, né, ela vem justamente para colocar em determinados limites a atuação desses poderes políticos locais. Mas ela tem que se conciliar ao mesmo tempo com o setor agroexportador. Porque se ela não se concilia, o setor agroexportador é o sustentáculo da economia brasileira, como é até hoje. Né? Acredito eu. Né? O agronegócio até hoje é que sustenta a economia brasileira. Outra configuração, mas né? Outra configuração, mas você se coloca dessa forma. Mas ali o que é? Hipertrofia do executivo. Isso é uma das questões da nossa República. Hipertrofia do executivo, ou seja, o executivo, durante a história republicana, ele traz para si, né, uma concentração de poder. Revolução de Outubro, de 30 a 45, governo provisório, concentração do poder no executivo. 37, ditadura do Estado Novo, uma ditadura civil, nem precisa dizer que o presidente da República vai fechar amplos poderes ali. 45 são partidos nacionais que se formam, porém, esses partidos eles se formam por dentro da estrutura do Estado Novo e não vêm dos movimentos sociais, vêm, né, por cima, uma formação dos quadros notáveis ali, não é? Em 64, de novo, hipertrofia do executivo de novo, ou seja, golpe militar. A partir de 88 é que se coloca, né, a Constituição brasileira, a Constituição de 1988, que vai colocar uma ampliação da cidadania,
que apenas em 1988, com o analfabeto terá o direito ao voto, né? 88 completa, então, um ciclo que começou em 1889, um século antes. Um pouco antes, durante o Império, né? Aí eu não vou voltar do Império, Sim. mas é um processo que se arrasta desde o Império. O Jonathan, professor, em relação ao quanto a população tem conhecimento sobre a proclamação da República, a gente tem a impressão de que o 7 de setembro, ligado ali a Dom Pedro, está mais na memória das pessoas do que a proclamação da República. O senhor acha que isso de fato acontece e por quê? Bom, acontece porque é o seguinte, a República que foi, eu vou fazer uma caricatura, a República que foi proclamada na noite de 15 de novembro, então, pense numa metáfora, o Marechal Deodoro da Fonseca estava doente, estava de pijama, o tiraram de casa e deram um cavalo do exército para ele, o mais manso, porque ele estava doente, ele não poderia, né, controlar o cavalo, então foi ele lá, montado no pangaré, para proclamar a República. Tem um livro do historiador José Murilo de Carvalho, chama-se Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi. Ele vai usar a imagem do Aristides Lobo, falando, não houve participação popular ampla. E não houve participação de excluído nenhum. Aliás, eu vou falar uma coisa para vocês. Os ex-escravos não gostavam da República. Eles tinham um certo saudosismo da monarquia que os havia libertado. Falta uma carga simbólica para a proclamação da República? Então? Justamente uma carga simbólica popular. E participação popular. Agora, professor, para encerrar a nossa participação aqui, ou a sua participação, o Brasil ainda enfrenta muitos problemas, desigualdade social, corrupção, que permeia toda a história republicana brasileira, mas é possível afirmar que o regime republicano está consolidado no país, apesar de todos os problemas? Sem dúvida. Sem dúvida. Não há... Pode haver, veja bem, durante toda a história republicana, esse regime republicano ele não sucumbiu. Houve hipertrofia do executivo, concentração de poder na mão do executivo, como na época do Vargas, como na ditadura militar, como esse período republicano também é uma concentração no poder do executivo, porque se fazem alianças amplas dentro do Congresso, para se ter maioria do Congresso, o executivo controlar o Congresso, que são o famoso presidencialismo de coalizão. Né? O executivo, então, ele tem que controlar o Congresso. Né? Eu não vou entrar aqui também em detalhes aí, né, desses controles que a gente está vendo repercussão aí em tribunais, nesses controles que se dão, que podem se dar também. Né? Mas a República, eu acredito que ela está consolidada, nós vamos voltar à monarquia, obviamente, né? Tem essa hipertrofia do executivo. A ampliação dos direitos também é definitiva, né, talvez. Mas eu acho que ela está consolidada, mas falta uma mudança, que ela tem que ser gradual, ela está ocorrendo, essa mudança, ela está ocorrendo a mudança, né? Mas nós temos que esperar uma mudança de uma cultura política que faça com que as pessoas olhem a República como uma coisa pública, como uma coisa do povo. Né? Não olhar a República e ver na República um instrumento de realização dos seus interesses privados, tanto governantes quanto a população. A ideia republicana, né? Do bem comum, como os gregos diriam, né? Do bem comum, da busca do bem comum. Infelizmente o nosso tempo já acabou. Eu agradeço aqui a presença do professor Carlos Henrique Gileno, que explicou melhor para a gente sobre a proclamação da República. E agora nós vamos